Meus irmãos queridos, nós vamos agora à mensagem da parte de Deus, através da leitura e da pregação da palavra do Senhor, e para isso nós vamos, com nossa Bíblia, ao livro dos Salmos, no Salmo de número 90, Salmo de Moisés, Salmo de número 90. Veja só então o que disse Moisés, o homem de Deus: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, ó Deus eterno, Deus que era, que é e que há de vir. Ó Deus, abençoa-nos agora, através da leitura da palavra e da pregação da mesma, ó Deus. Que nós meditemos nas coisas profundas sobre as quais Moisés escreveu. Que nós saibamos que nós passamos como as nuvens, mas o Senhor permanece para sempre, ó Deus. Ajuda-nos agora a ouvir a Tua palavra e a pelo Espírito Santo entendê-la com o coração e a nos tornarmos sábios, ó Deus. Em Cristo Jesus, nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, esse Salmo de número 90 é o salmo mais antigo de todo o livro dos Salmos. O Salmo de número 90 é o mais antigo de todos os Salmos. Esse é o único salmo em todo o livro dos Salmos que tem a sua autoria como dedicada a Moisés. É o único salmo de Moisés no livro dos Salmos. Mas é verdade que Moisés escreveu outros salmos. É verdade que Moisés compôs outros cânticos. Este aqui é um deles e é o único no livro dos Salmos. Mas Moisés também, meus irmãos, tem um salmo no livro do Êxodo, no capítulo de número 15, e no livro do Deuteronômio, no capítulo 32. São 2 salmos de Moisés, 2 hinos de Moisés, fora do livro dos Salmos. Mas esse aqui é o único que está no livro chamado Livro dos Salmos. Meus irmãos, qual é o contexto desse salmo?
quando Moisés o escreveu? Aqui no Salmo não nos é dito, mas alguns teólogos indicam aqui, lendo esse Salmo e estudando, que Moisés, Vitor, o fez, e Eliã, no momento de grande dor e tristeza, de grande provação, não só dele, mas de todo o povo de Deus. Tanto que você viu aqui, Moisés fala de aflição, fala da ira de Deus, fala do furor da sua mão. Então, um momento de grande provação, foi aqui Moisés escreveu esse salmo. Um teólogo chamado, já na glória, esse teólogo, já partiu para ter com Cristo, mas ele é chamado James Montgomery Boyce. Ele disse, meus irmãos, que provavelmente esse salmo foi composto por Moisés dentro do contexto do capítulo 20 de Números. A ideia é que, e a possibilidade de Moisés ter escrito esse salmo quando ele passava pelos episódios narrados no capítulo 20 de Números. O que acontece ali no capítulo 20 de Números? Miriam, irmã de Moisés, morre. Logo em seguida, há o episódio em que Moisés peca, batendo na rocha 2 vezes, quando Deus havia ordenado que ele falasse a rocha. Lembram-se? Porque o povo reclamou de não ter água, e Deus disse: toma o teu bordão e fala a rocha, e dela sairá água. E Moisés então foi ao povo e se irritou com o povo, e perdeu o controle com a irritação do povo, e bateu 2 vezes com o seu bordão, o seu cajado na rocha, e pecou contra Deus. E o texto lá no final diz que Deus não permitiria que Moisés entrasse na terra prometida. Está em Números 20, logo depois da morte de Miriam. E aí o capítulo termina, sabe como o capítulo 20? Com a morte de Arão, o outro irmão de Moisés. É muito possível que esse salmo tenha sido escrito nesse contexto. Moisés diz que aqui no salmo que ele tem visto a mão do Senhor pesada sobre o povo e sobre ele mesmo. Meus irmãos, esse salmo constitui uma afirmação solene sobre a eternidade de Deus e, em contraste, a brevidade da vida humana. O salmo fala de 2 verdades: Deus é eterno, o homem passageiro. E o salmo se dá em contrastar estas 2 verdades. Enquanto o Senhor é de eternidade, nós, cada um de nós, voamos. Hoje estamos aqui, amanhã não mais. O coração desse salmo, o ensino principal desse salmo, é encontrado no verso 12. Olha aí. Quando Moisés medita na eternidade de Deus e na transitoriedade humana, na brevidade da vida humana, ele chega à conclusão e na oração que diz: ensina-nos a contar nossos dias, Senhor, para que alcancemos coração sábio. Visto que o Senhor é de eternidade, e nós passamos, a nossa vida é instável, a nossa vida é mutável, hoje estamos aqui, amanhã morreremos. Então, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Este aqui é o coração, esta oração é o coração do Salmo 90. Meus irmãos, sabedoria que Moisés pede aqui é um dos grandes temas do Antigo Testamento. E a sabedoria, atentem para isso, irmãos, muito importante aqui. A sabedoria bíblica, meus irmãos, ela não é apenas uma questão de conhecimento e discernimento teórico. Sabedoria bíblica não é uma questão de conhecer, ser informado sobre assuntos diversos, e nem conhecer coisas na teoria. A sabedoria bíblica, meus irmãos, é a capacidade de aplicar o verdadeiro conhecimento que vem de Deus na vida prática. Um coração sábio é um coração que conhece a Deus e a sua vontade, e pelo poder do Espírito, na graça do Senhor Jesus Cristo, aplica esse conhecimento sobre a vontade de Deus na própria vida, dia a dia. Foi o que Moisés pediu a Deus. Ensina-nos a contar nossos dias, a pensar neles, na brevidade da nossa vida, e nos dê sabedoria verdadeira.
em viver segundo o conhecimento do Senhor e a sua vontade a cada dia. Esse salmo é muito propício para o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos deixando os dias de 2025 e vamos, se Deus permitir, nós vamos entrar nos dias de 2026. E a nossa oração tem que ser a de Moisés. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos breves dias, que passam rapidamente, para que nós sejamos sábios, segundo a sabedoria que é Jesus Cristo. Mas vamos ver como esse salmo se divide. Em primeiro lugar, ele fala de Deus como um refúgio eterno. A primeira coisa que Moisés faz nesse salmo é apresentar a verdade de que Deus é eterno. Por isso ele é o nosso refúgio de geração em geração. Olha aí, vamos ler juntos, versículos 1 e 2, leiamos. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que nós nascesse, formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Irmãos, Moisés estabelece a verdade poderosa de que Deus é o refúgio eterno do seu povo. Passam-se anos, chegam-se outros, Deus é o refúgio do seu povo de geração em geração. Anos após anos, Deus é o refúgio do seu povo. Irmãos, refúgio é o lugar de abrigo, de segurança, de proteção. A fortaleza, o refúgio, a morada. Irmãos, pensem em Moisés falando isso. Ele escreveu isso enquanto peregrinava no deserto, rumo a Canaã. Nós falamos que o contexto é bem possível que seja o de Números 20. Em Números 20, Moisés está a caminho de Canaã no deserto, peregrinando. Imagine, eles têm que armar tendas, desarmarem tendas, armarem de novo. Eles não têm uma morada fixa, certo? Eles são peregrinos no deserto, mas Deus é a morada do seu povo. Entendam isso? Deus é o lugar seguro do seu povo. Deus é a nossa morada. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa proteção. Não importa onde moremos no próximo ano, o que acontecerá com as nossas casas, com o nosso dinheiro, não importa. Deus é a nossa morada hoje e sempre. E é isso que mais importa. Deus é o nosso refúgio. Ele é o refúgio dos nossos filhos. Porque Ele é o refúgio do seu povo de geração em geração. Ele nos guarda, nos tem guardado e guardará os nossos filhos, segundo a sua graça e misericórdia. Veja só, irmãos, esta é uma verdade, esta verdade que Deus é o refúgio de geração em geração, esse Deus eterno, é uma verdade perene para todos os crentes, como fora para Moisés, é para nós aqui também, e será para os nossos filhos e netos. Meus irmãos, aqueles que habitam em Deus, jamais estarão desabrigados. Os que habitam em Deus, o que fizeram de Deus a sua morada, o seu lugar seguro, a sua proteção, jamais estarão desamparados. Meus irmãos, as mãos de Deus são o lugar mais seguro que alguém possa imaginar. E nós estamos nas mãos de Deus. Lembra do que o Senhor Jesus Cristo diz? Aqueles que meu Pai me deu estão nas minhas mãos. E das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Lá é a nossa morada, a nossa segurança, o nosso abrigo, o Senhor Jesus. E ninguém pode nos perturbar quando na mão do Senhor Jesus para sempre. Então, irmãos, o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Ele sempre será a nossa morada. Talvez você não more numa grande casa. Talvez você não more num lugar tão seguro. Não importa nada disso. Desde que o Senhor seja a sua morada. Desde que você tenha no Senhor a sua segurança, a sua proteção. Mas vamos mais, verso 2 ainda fala desse refúgio eterno.
Veja agora, Moisés mostra a eternidade de Deus. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Irmãos, imagine Moisés andando pelo deserto de Canaã, vendo as montanhas, os firmes fundamentos da terra. Imagine-se ali, vendo as montanhas nos desertos pelos quais o povo de Deus junto com Moisés passavam. E então Moisés, olhando isso, diz: antes desses montes aqui estarem, Deus era. Antes deles, Deus estava. Antes que houvesse mundo. Irmãos, os montes e montanhas são os fundamentos firmes da terra. A ideia de apelar para os montes e montanhas é a ideia de que esses são as testemunhas estáveis, os firmes fundamentos. Eles sempre estão lá, certo? Os montes e as montanhas. Só que antes deles estarem, o Senhor lá estava. Ele é de eternidade em eternidade. Irmãos, Deus estava antes de toda a criação e Ele estará depois dela também. O apóstolo Pedro fala que a criação como conhecemos hoje passará. Então veja, Deus era antes da criação e Ele será depois dela. Olha o que Pedro diz: virá entretanto o dia do Senhor como ladrão. A ideia do dia do Senhor como ladrão é que pegará muitos de surpresa. O ladrão nunca avisa quando vem. O dia do Senhor nesse aspecto é como um ladrão, ele pegará muitos de surpresa. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Segundo Pedro 3:10. Deus é antes de tudo e será depois de tudo. Deus permanece para sempre. Veja, meus irmãos, veja, meus queridos irmãos, não há lugar mais seguro. É isso que Moisés quer te dizer aqui, nos dizer. Não há lugar mais seguro que Deus. Porque antes de todas as coisas, Ele era, Ele é, e depois delas, para sempre será. Deus é a segurança, é o refúgio mais certo, é a morada eterna. Mas vamos mais. Agora, Moisés contrasta a eternidade de Deus com a brevidade do homem, a mortalidade do homem. Veja, se Deus é eterno de geração em geração, se Ele é antes da criação, o homem não. O homem é breve, é passageiro, é mortal. E é isso que Moisés está pensando. Enquanto Moisés caminhava rumo à terra prometida, ele via aquela geração que saiu do Egito, toda sendo morta, toda morrendo e sendo destruída por Deus, pela ira de Deus por causa dos pecados deles. Então Moisés começa a pensar nisso. Ele olha para o Deus eterno e olha para os homens morrendo. E ele vai pensando nessas coisas. E ele diz assim, olha: tu reduzes o homem ao pó, verso 3, e dizes, tornai filhos dos homens. Meus irmãos, aqui é uma referência direta a Gênesis 3:19. Lembram-se? Tu és pó e ao pó tornarás. Meus irmãos, a Bíblia fala desta verdade, da brevidade do homem, que o homem é pó da terra e ao pó tornará. Lá no Salmo 104, no verso 29, diz assim: Senhor, se ocultas o rosto, os homens se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Salmo 104, 29. Depois, Salomão, em Eclesiastes 3:20, diz assim: todos vão para o mesmo lugar, todos os homens, os ricos, os pobres, os grandes e os pequenos, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Eclesiastes 3:20. Meus irmãos, certo teólogo disse uma verdade: nós não temos muitas certezas na vida do que nos acontecerá no ano que vem, por exemplo, mas uma coisa é certa, uma coisa nós podemos ter certeza: se Cristo não voltar antes, nós morreremos. Isso é certo. Você não sabe se vai ficar mais rico, mais pobre, se você vai continuar morando em Niterói, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, se você vai para outro país. Você pode ter planos sobre essas coisas, mas certeza mesmo, ninguém as tem. Mas uma coisa eu e você sabemos: se Cristo não voltar antes,
nós morreremos. E pode ser mais breve do que nós imaginamos. Eu falei com vocês aqui no culto. Nós viemos de um velório hoje. E a pessoa que foi tomada para Deus não sabia que seria hoje que ela o seria. Nós não sabemos o dia que nós iremos ter com Cristo diante dele. Mas nós sabemos que a nossa vida é breve. E ela pode terminar antes do que esperamos. Por isso, meus irmãos, se nós não tivéssemos na Escritura essa verdade, de que nós somos breves e voltamos ao pó, se nós não tivéssemos isso na Escritura, nós temos, mas se nós não tivéssemos, bastaria nós olharmos ao redor, bastaria-nos olhar ao redor, os homens morrendo, toda hora os homens estão morrendo, os homens ficam doentes, ficam velhos, envelhecem. A experiência diária diante dos nossos olhos deixa claro como todos os homens, até os mais sábios, os mais fortes, os maiores, os mais poderosos, reis e príncipes do mundo, não passam de homens miseráveis, não passam do barro vermelho, não passam de pó, e ao pó tornarão. Mas Deus não sente o tempo. Olha o que diz o verso 4. Vamos ler juntos? Pois 1000 anos aos teus olhos... Meus irmãos, esse texto, vocês se lembram, devem se lembrar, ele é citado, Dândaro, por Pedro. Na sua segunda carta, no capítulo 3, Pedro diz assim, falando da vinda do Senhor, Pedro está falando da vinda do Senhor, e vai dizer que algumas pessoas zombam da vinda do Senhor porque julgam demorada, certo? Onde está o Senhor de vocês? Onde está o Cristo que falou que voltaria? Nós vamos entrar em 2026 e aí Pedro diz que os homens zombam disso. Só que eles não entendem algo. E Pedro vai dizer o quê? Todavia, uma coisa, amados, que nós não devemos esquecer, que para o Senhor não existe atraso, porque um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A ideia é que Deus não sente o tempo. Nós estamos no tempo. Nós sentimos demorar ou ir logo. Deus não sente nada disso. Ele está além do tempo. Ele criou o tempo. Deus é de eternidade a eternidade. Na eternidade não há tempo. Tempo é uma esfera que nós habitamos, não Deus. Então Deus não tem pressa. Pressa nós temos por causa do tempo. Nós temos pressa nós aqui por causa do tempo. Nós andamos com pressa. Mas Deus não tem pressa. Deus tem a sua hora, o seu decreto. Ele não sente a pressão do tempo, como nós sentimos. Veja, nós sentimos a pressão do tempo, os nossos dias voam. Nós vamos ficando velhos mais rápido. Talvez os jovens aqui não sintam isso ainda, mas um pouco mais e sentirão. Um pouco mais, só um pouco mais e sentirão. Porque a vida voa. Num piscar de olhos, nós sentimos o tempo, e o contraste é, Deus não sente, Deus não está submisso ao tempo. Meus irmãos, veja mais, versículos 5 e 6, ou versos 5 e 6, tu os arrastas, ou seja, os homens que passam, que são breves, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Os homens de madrugada, como a relva, vicejam e florescem. À tarde os homens murcham e secam. A ideia, meus irmãos, é que ainda que o homem viva muitos anos, comparado à eternidade de Deus, é como um sono. Como alguém que desperta de um sono, quando você está dormindo e a noite passa rápida, e quando você vê o dia já amanheceu. Assim são os homens, assim é a nossa vida. O homem que mais viva, ainda em comparação com Deus, é como a erva, diz o texto, ou de fato a relva que floresce de madrugada e à tarde com a força do sol, murcha e passa. Irmãos, pensem nos homens lá de Gênesis, que viveram quase 1 milênio. A Bíblia fala que houve um homem famoso, por um tempo de vida, Metusalém, viveu 969 anos. O que é isso? O que é isso?
E isso para Deus não é nada. É um sono. É como a relva que viceja, que nasce, está verdinha ali, e vem o sol à tarde e faz secar e murchar. Meus irmãos, nós somos passageiros. E o homem, por mais seguro que esteja, é vaidade. É pura vaidade. Mas olha só o que Moisés diz agora. Ele já disse que Deus é eterno, é o refúgio eterno. Ele disse em contraste que o homem passa. A vida do homem é passageira, é breve. Não dá para confiar no homem. Hoje ele está aqui, amanhã não. Mas Deus é de eternidade em eternidade. Mas Moisés vai dizer mais. Moisés, acrescentando, já há para nós o problema da nossa vida ser breve, os nossos dias correrem. Para acrescentar aos nossos pecados, para acrescentar dificuldade a pecado, que faz com que muitas vidas terminem antes do prazo, digamos assim. Muitas mortes são por causa do pecado, muito sofrimento dessa vida breve é por causa do pecado. Então veja, não é só a questão de nós voarmos, ainda nós temos outra questão. O pecado que nós temos faz com que nós soframos mais desta vida. Então veja agora como Moisés diz isso. Versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Meus irmãos, Moisés presenciou uma geração no deserto durante 40 anos. Durante 40 anos, Moisés andou pelo deserto, rumo a Canaã. Ele presenciou uma geração toda morrendo. Morrendo não só de causa natural, mas morrendo debaixo da ira de Deus. Lembra daquele povo, como a Bíblia descreve, um povo rebelde? Lembram-se? Eles morreram debaixo da ira do Senhor. Moisés presenciou uma geração inteira sendo dizimada no deserto durante 40 anos. Ele viu o Egito perverso ser dizimado. Lembra, a gente viu aqui na liturgia as 10 pragas, uma delas. Deus destruiu o Egito perverso, mas Deus destruiu também um povo dele perverso. E isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas, né? Porque Deus julgou o Egito, mas Deus também no deserto julgou o próprio povo dele. Porque o povo dele se comportou como os egípcios, idólatras. Eles pereceram também. Então Deus não faz acepção de pessoas. Isso aqui ensina muito sobre Deus. Meus irmãos, aqueles homens que saíram do Egito e peregrinaram junto com Moisés, tiveram sua existência abreviada pela justiça de Deus sobre eles, por causa de sua rebeldia. Spurgeon vai falar sobre isso dessa forma, abre aspas. Aqueles homens fracassaram no deserto, não por um declínio natural, ou seja, eles não morreram por morte natural, digamos assim, mas pelo impacto dos merecidos julgamentos de Deus sobre os seus pecados. Fecha aspas. Meus irmãos, nós passamos, e acrescentado a isso estão os nossos pecados, que podem nos fazer ter uma vida mais sofrida e mais breve ainda. O próprio Moisés experimentou disso, né? Lembram-se? Ele não entrou na terra prometida por causa de um pecado. Lembram-se? A gente citou ele aqui. Ele feriu a rocha 2 vezes. Quando Deus disse para não fazê-lo, Deus havia dito para não fazê-lo, ele fez. Então, Ricardo, Vitória, Vinícius, Ieda, minha irmã, a Júlia, Pedro e Vitor. Moisés mesmo experimentou que a vida dele, digamos assim, foi mais breve. Ele não entrou na terra por causa de um pecado. Meus irmãos, muitos sofrimentos que nós temos são por causa do pecado. A nossa vida neste mundo já é uma vida sofrida. Veja, eu não estou dizendo que o crente, nós não somos felizes neste mundo, é verdade, mas nós temos também muitas tristezas. E Cristo está conosco para nos dar força e animar nas nossas tristezas. Mas a questão é, o pecado deixa a vida muito mais terrível do que ela já é. O mais santo dos homens ainda terá muitos sofrimentos nesta vida, porque jaz no mundo mal. Mas acrescenta-se a isso o pecado, então é o pior dos quadros. E é isso que Moisés quer lembrar aqui. A nossa vida já é breve, e sobre os nossos pecados vem a ira de Deus. Meus irmãos, não é assim que Davi descreveu? Os anos se passando debaixo da mão de Deus pesada por causa dos seus pecados? Olha o que Davi diz. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim.
e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32, 3-4. Veja, Daiane, a vida já é uma vida breve e com muitas tristezas ao nosso redor. Ela fica muito mais difícil, certamente, quando nós vivemos em pecado. Faria grande diferença, meus irmãos, e nos traria bendito alívio abandonarmos nossos pecados. A vida já é difícil, como nós dissemos, sem eles. Não compreendemos a plena bem-aventurança de crer que Deus é o nosso refúgio. Muitas vezes não entendemos que uma vida diante de Deus, uma vida arrependida dos nossos pecados, uma vida de luta contra os nossos pecados, é uma vida bem-aventurada, é uma vida feliz, mesmo em tempos maus como os nossos. Lembre-se disso, meus irmãos. A vida já é difícil ser vivida. Acrescente-se pecado a isso e se tornará impossível. Então pense nessas coisas, como Moisés aqui nos adverte. Abandone o pecado. Você não tem esperança nenhuma de uma vida bem-aventurada, de anos felizes, vivendo em pecado. O que virá sobre mim e sobre você se vivemos em pecado é o juízo de Deus, é a sua ira, é o seu abatimento sobre nós. Então pensemos nisso. Abandone o pecado. Abandone o pecado. Mas vamos mais. Moisés continua falando sobre isso, sobre a questão do pecado e de como a ira de Deus se revela na vida dos homens, trazendo julgamento por causa dos seus pecados. Olha o versículo 9 e 10, vamos ler juntos? Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Os dias porque tudo passa rapidamente. Até aí, irmãos. Irmãos, eu disse, que Moisés passou 40 anos peregrinando no deserto até chegar e ver, melhor no caso dele, Canaã. 40 anos. Moisés viveu 120 anos. E veja que ele diz aqui que o melhor dos anos é até 70 e havendo vigor 80. E ele viveu 120 anos. E ele não viveu tão mal, viu? Porque a Bíblia diz, eu separei aqui um dos textos, a Bíblia diz que quando Moisés tinha 120 anos, quando ele morre, diz assim o texto, de Deuteronômio, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Ou seja, com 120 anos ele ainda morreu bem, não se escureceram-se os olhos, e ele ainda tinha vigor. E mesmo assim, mesmo sendo este homem de Deus, que viveu 120 anos, ainda bem, ele ainda diz que o melhor dos anos é canseira e enfado. E é interessante que 70 anos não é o limite que Deus dá, porque Moisés diz aqui, olha aí, versículo 9, versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80. A ideia não é que Moisés está estabelecendo um limite, ou seja, o homem chegará até aqui. A ideia é uma média, e é mesmo, uma média real para nós hoje. Os homens geralmente vivem há 70, 80 anos. E aí você começa a fazer as contas de quanto lhe resta, não é isso? E você deve fazer essa conta, porque essa conta é boa. Essa conta é boa. Lembra? Ensina-nos a contar os nossos dias. Essas contas que muitos não fazem são boas de fazer. Essa é uma boa aritmética. Essa é uma boa conta. Quanto tempo falta para me encontrar com Cristo? Quanto tempo falta? Mas vamos mais, meus irmãos. Por trás desses versículos que lemos, versículo de número 9, versículo de número 10, por trás dessas palavras de Moisés, está a compreensão, meus irmãos, de que na vida nós cometemos tantos equívocos e realizamos muito pouco. Na vida, nós cometemos muitos equívocos, e do que planejamos, realizamos muito pouco. E se você pensar na sua vida, você que tem mais anos já vividos, você verá isso. A sua vida teve muitos equívocos, às vezes mais equívocos do que acertos. E dos seus planos, do que você pretendia, pouca coisa se concretizou.
Muitas coisas foram diferentes e ainda continuam sendo daquilo que você imaginava. E é disso que Moisés está falando. A nossa vida é breve, nós sofremos por causa dos nossos pecados, o castigo, a correção de Deus, e ainda os melhores dos anos ainda tem muitos equívocos nossos, há muitos problemas que nós trazemos para nós. E muitas coisas que nós planejamos não se realizam. Olha como a Bíblia está cheia dessa verdade. Olha o que diz o livro de Jó. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. E é verdade, não é? Os nossos dias, muitos deles, são cheios de inquietação. Já são poucos os dias. E a maioria deles nós estamos agitados, inquietos. Nós descansamos pouco e o tempo passa rapidamente. Olha o que Salomão diz. Salomão concorda com Moisés. Aliás, esse salmo de Moisés muito parece com o que Salomão, o sábio, escreveu. E é interessante, né? Porque veja a diferença dos homens em termos de status. Moisés foi um homem que não tinha nada, digamos assim, né? Do que Salomão tinha, peregrinou no deserto, era um errante no deserto, um peregrino. Salomão morava em palácios e eles tinham a mesma conclusão. Isso é legal, né? Homens completamente em contextos diferentes. A mesma conclusão da vida. Olha o que Salomão escreveu. Porque todos os dias dos homens são dores. Está falando de um homem muito... Salomão era riquíssimo. Todos os dias dos homens são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Jó disse isso, Moisés disse isso, Salomão disse isso. A gente deveria ouvir essas coisas, né? Ou os homens que falaram isso. E aí continua Salomão, também isto é vaidade. Ainda, continua Salomão, ainda que o homem viva muitos anos e tenha alegria em todos eles, contudo, deve lembrar que também há dia de trevas, porque esses dias de trevas são muitos, e serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Meus irmãos, pessimismo ou realidade? Talvez alguém diga, né? Talvez esse salmo não seja o melhor para o fim do ano, né? Não é? Talvez fosse melhor, o ano que vem será incrível, muitas bênçãos e vitórias e não vai ter problema algum. Pessimismo ou realidade? Realidade. Um pregador disse certa feita, o crente não é nem otimista, nem pessimista. Ele é realista. O crente é realista. Deus disse que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Se Deus disse, sou eu que vou discordar? Ao mesmo tempo, Ele disse e prometeu, como faz, estar sempre conosco até o fim. Maravilha. Acreditamos e cremos. Mas nós somos realistas. Nós cremos no que Deus diz. E o que Deus diz é real e verdadeiro. Meus irmãos, é claro que a vida não é só tristeza. Mas, em grande parte, a história humana é uma história de vidas arruinadas pelo pecado debaixo da ira de Deus. Veja as notícias. Ontem eu parei para dar uma olhada nas notícias. Há muito tempo eu não conseguia olhar o que estava acontecendo no mundo. Aí basta uma rápida olhada, uma breve passada dos olhos. Você vai ver morte, desentendimento, brigas, confusões, trapaças, injustiça, corrupção. É o que se resume esta vida. Lembra do que Paulo disse? Se a nossa vida se resume a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. E é isto mesmo. E eu quero hoje aqui, meus irmãos, destruir toda a nossa confiança nesta vida. Eu quero que nós saiamos daqui sem nenhuma esperança nesta vida, somente em Cristo. Ele é a nossa esperança. Nós devemos sair daqui sem nenhuma esperança na vida em si, porque a vida só traz dores e sofrimento, é o que ela mais traz. Mas Cristo traz graça, poder, misericórdia,
vida eterna, além desta, bem-aventurança que não se acabará. Por isso, Ele é a nossa morada, Ele é o nosso refúgio, lembram-se no início? Nesta vida breve, cheia de pecados, debaixo do juízo de Deus, cheio de erros e equívocos, passa rapidamente. Eu termino agora. Na última parte do Salmo, Moisés faz uma oração. Olha aí. Olha o versículo 12, a oração. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E ele continua orando, versículo 13. Volta-te, Senhor. Está falando com Deus, é uma oração. Volta-te, Senhor. Até quando? E aí, versículo 14, outro pedido na oração: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Irmãos, veja só que maravilha, irmãos. Não é impressionante que a oração seja invocada aqui, no contexto desse salmo, como um meio pelo qual Deus busca, na presença de Deus, conforto e ânimo para dias maus? Não é maravilhoso o salmo terminar com oração? Como é que você enfrenta a vida? Os desagrados, as frustrações, os dias maus, com oração. Sabe por que nós somos muito infelizes? Mais do que a vida já trabalha para sermos? Porque nós não vamos a Deus em oração. Nós não descansamos em Deus, falando com Ele, segundo as promessas de Sua palavra. Então nós temos a inquietação. A nossa alma vive angustiada e inquieta, porque nós não vamos a Deus. E não é maravilhoso ver que o salmo termina, este salmo, que fala de tanta coisa triste, termina com oração? Não é maravilhoso isso? Não é Deus falando a você e a mim que uma das bênçãos, um dos meios de graça para você viver neste mundo mal, melhor segundo o poder dele, a eficácia do poder dele em você, é a oração. É uma vida de oração. Depois vocês façam o exercício. Vão ao Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros de Moisés. E vejam lá na narrativa, como Moisés orava. Irmãos, Moisés foi um homem, a Bíblia diz que não havia homem mais manso na terra que Moisés. Moisés sofreu muito com aquele povo rebelde. Mas Moisés sempre ia a Deus em oração. É maravilhoso perceber isso. Toda dificuldade que Moisés ia, ele não ficava reclamando com ninguém, ele ia a Deus em oração, ele se retirava e ia ao Senhor. E isso susteve Moisés, talvez por isso, ou melhor, certamente por isso, quando ele morreu, seus olhos ainda não haviam enegrecido e era ainda grande o seu vigor, mesmo depois de tudo que ele passou, porque Deus era o seu sustento. Ele falava com Deus, e Deus lhe respondia por sua palavra, e isso manteve Moisés durante toda a sua peregrinação, durante todos os 120 anos. Meus irmãos, quão abençoada é a vida de oração. Quão abençoada é a vida. Eis aqui um grande desejo. Se eu e você não sabemos o que pedir a Deus para o ano novo, peça uma vida de mais oração. Peça uma vida de mais oração. Hoje mesmo, uma vida de mais oração. Mas veja só, o que ele pediu nessa oração? Ele pede sabedoria. E ele começa dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias. Irmãos, considerar a brevidade e as misérias desta vida, e a certeza e a rapidez da morte, é sábio. É sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Um teólogo, um pastor, disse assim, abre aspas: de todas as regras aritméticas, esta é a mais difícil, contar os nossos dias. Os homens podem contar os seus bens, suas casas, seu dinheiro, mas contar os dias, eles nunca estão dispostos. Então o autor diz, esta é a mais bendita aritmética, é a conta mais importante da sua vida, sabia? É contar os seus dias, porque eles passam rapidamente. Então esta é uma oração: Senhor, me dá a sabedoria de saber que a minha vida passa rápido, e que eu devo investir no céu, em Cristo, estar mais próximo dEle,
porque a vida passa muito rápido. Irmãos, fazer esta oração significa que essa sabedoria de contar os dias precisa ser aprendida. Ensina-nos a contar os dias. Daí precisamos aprender, porque nós não sabemos administrar os dias, contá-los. Essa conta não é automática. A maioria das pessoas vive, meus irmãos, com pouca consciência de que a vida é curta e que seus dias estão contados. Os jovens, em especial, muitas vezes pensam que seus dias não têm limite. Nós sabemos disso, irmãos, não porque só a Bíblia dá testemunho, porque nós já fomos jovens um dia. Eu não pensava nisso. Há 20 anos atrás, eu não pensava nas coisas que eu penso hoje. E eu dou graças a Deus por estar envelhecendo, sabia? Eu dou graças a Deus por estar envelhecendo. A velhice não faz ninguém sábio. Por isso há muitos velhos tolos. Infelizmente a gente vê muitos velhos tolos. Mas a velhice na mão de Deus é uma bênção. A velhice usada por Deus é uma bênção. E nesse sentido, irmãos, nós devemos dar graças a Deus por ficarmos velhos. Porque nós vemos que a glória anterior, a glória dos dias da juventude, já se foram. E não há muita expectativa do que nós podemos fazer nesta vida com os nossos dias, que são breves. Então nós começamos a colocar, pela graça de Deus, que nos ilumina para que entendamos e contemos nossos dias, nós começamos a colocar mais o nosso coração no alto, onde Cristo vive. Nós desejamos estar mais lá e que aquele dia chegue mais depressa a nós, porque tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Meus irmãos, olha o que o autor, e Salomão está sempre concordando com Moisés, né? E Moisés, por assim dizer, sempre com Salomão. Olha o que Salomão escreveu: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Veja, ajude e ensina-nos a contar os dias, porque é difícil contar e é difícil lembrar também. Por isso Salomão disse: lembra-te dos dias da tua mocidade, do Senhor nos dias da tua mocidade, porque é difícil lembrar. É difícil parar para lembrar na mocidade, é difícil lembrar que um dia terá fim. Então lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Eclesiastes 12:1. Os dias maus aqui são os dias da velhice. Tanto que você continuar lendo o capítulo 12 de Eclesiastes, você verá isso. Salomão começa a falar da velhice. A velhice é um tempo mau, irmãos. Não é um tempo bom. Ele fica suportável pela graça de Deus, o tempo da velhice, mas ele não é um tempo bom em si. Quem gosta de ficar velho, irmãos? Tem alguém que gosta de ficar velho? Gosta de perder as forças? A visão começa a ficar embaçada. O gafanhoto, como diz Salomão, começa a ser um peso. Antes você pegava as coisas com facilidade, agora você as deixa cair. Não há mais força na mão. Os olhos não enxergam bem mais. A voz é fraca, você quer falar, você quer cantar, sua voz é mais fraca. A velhice é um tempo muito difícil. Vem com ela a doença. As visitas aos médicos começam a se tornar mais constantes. Você, querido jovem, passará por isso, se Deus permitir. Você tem que pensar nesses dias, porque nesses dias só haverá uma alegria: o Senhor. Só o Senhor será a tua alegria nesses dias maus. E a vida passa rapidamente. E nós voamos, Roberto. Nós voamos. Portanto, oremos ao Senhor como Moisés orou. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós tenhamos agora já um coração sábio, um coração que considera a eternidade do Senhor, um coração que considera a brevidade do homem, o coração que considera o juízo de Deus sobre uma vida de pecado, o coração que considera que a maior parte dos nossos planos não se concretizarão, e mesmo que nós tentemos fazer o bem, nós faremos e teremos muitos equívocos. Que considere todas essas coisas e que busque segurança apenas no lugar onde podemos obtê-la certamente, no Senhor. No Senhor. E eu termino. Versículos 13 a 16. Volta-te, Senhor, até quando? Ou seja, aqui a ideia de Moisés diz: até quando sofreremos o que sofremos? Até quando veremos o que vemos agora? E aqui, meus irmãos,
nós também clamamos ao Senhor: volta, Senhor. Nós clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, eu gostaria muito que nós pudéssemos dizer, todos nós aqui, que nós preferimos o retorno do Senhor do que o ano novo, o ano que vem. Eu gostaria que todos nós estivéssemos preparados hoje, se o Senhor desejasse voltar agora. Se o Senhor voltasse agora, você está preparado? Você está preparado se Ele voltasse? Que bênção seria se nós nem vêssemos 2026, porque lá nos aguarda, irmãos, certamente dores e sofrimento. Mas que bênção seria se o Senhor voltasse agora. Volta, Senhor. Até quando? Até quando, Senhor? Volta-te para nós. Volta, Senhor. A igreja primitiva sempre, quando se reunia aos domingos, sempre cantavam, sempre oravam: Maranata. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Eu desejo, e eu creio que o nosso desejo seja que em 2026 o Senhor volte. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas pode ser o ano que vem, ou pode ser até mesmo, talvez antes, pode ser hoje. Quão bom seria se fosse hoje, irmãos. Quão bom seria que o Senhor voltasse hoje. Mas pode ser o ano que vem. Independente do dia e da hora, nossos desejos devem ser: volta, Senhor Jesus. Eu estou pronto, pela fé. Eu sou um pecador, não por obras, mas porque eu fiz de Cristo a minha vida. Eu fiz dele a minha justiça. Eu fiz dele a minha segurança e morada. Eu estou pronto. Volta, Senhor. Eu estou pronto, ainda que pecador. Volta, Senhor, eu estou pronto. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. E aí vem o versículo 14: sacia-nos de manhã com a tua graça, a benignidade é graça, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Irmãos, a graça de Deus é melhor do que a vida. Lembra do que o salmista diz? Olha o Salmo de número 63, verso 3: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Irmãos, a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é melhor do que tudo. Saber que nós não temos o que merecemos, e eu termino aqui, que nós não temos o que nós merecemos, irmãos. Nós merecemos juízo, a mão pesada de Deus todos os dias, nenhum favor da parte de Deus. É isso que nós merecemos, mas nós temos a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a certeza de que Deus não nos trata, nem nos tratará como merecemos. Ainda que pecadores, ainda que falhos, ainda que correndo a carreira cristã, nos desembaraçando de todo peso e pecado, ainda assim, com muita dificuldade, vendo o juízo de Deus ao nosso redor, os pecados dos homens e o nosso próprio pecado, a graça nos basta, irmãos. A graça de Cristo nos basta hoje e sempre. Aconteça o que acontecer, irmãos, a graça de Cristo nos basta. Ela é melhor do que a vida, irmãos. Ela é melhor do que a vida. É por isso que eu e você, se você crê assim, é por isso que você e eu poderíamos morrer hoje à noite. Por isso que nós poderíamos morrer hoje à noite, porque a graça dele é melhor do que a vida, a graça dele é melhor do que tudo. Saber que aconteça o que acontecer, Deus está em nosso favor, Deus está em paz conosco, apesar de sermos pecadores, sim, que são redimidos, que se arrependem, que estão em processo de santificação, mas ainda pecadores, mas a graça de Deus, a graça operante, a graça santificadora, a graça que nos acompanha até o fim, a graça de Deus nos basta. Então Moisés orou: sacia-nos pela manhã com a tua graça, que cada dia de 2026, nós lembremos pela manhã, que vivemos e existimos pela tua graça, que permanecemos em Cristo, pela tua graça, ó Deus, Cristo, verdade e graça aos pecadores. Meus irmãos, que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa oração. Senhor, se eu fico rico, se eu fico pobre, se eu ficar doente, se eu tiver saúde, Senhor, pouco me importa, mas não me retire uma coisa:
não me retire a tua graça. A tua graça é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. Meus irmãos, que Deus nos abençoe com a sua graça que é melhor do que a vida. Que abençoe os nossos filhos. Que os nossos filhos vejam a glória do Senhor também. Que a graça dele se estenda quando nós passarmos, quando nós morrermos. Que a graça do Senhor esteja sobre o teu povo até o dia de Cristo. Até o dia bendito de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.